Veja bem, estão me pedindo para falar sobre uma coisa impossível para um não profeta, que é o futuro, né? Eu posso, entretanto, repartir consigo uma compreensão histórica do momento brasileiro, uma compreensão contemporânea de como é que as coisas do Brasil estão sendo tratadas, e daí nós tiraremos juntos algumas pistas, não é, para entendermos as ameaças e, quem sabe, as oportunidades que o nosso extraordinário país tem, mas que não está usufruindo, porque nós estamos em processo grave de retrocesso no nosso padrão civilizatório e nosso estágio de desenvolvimento. Para entender o Brasil, nós precisamos compreender quais são as premissas, o que é que explica o desenvolvimento daqueles países que o alcançaram de forma sustentada na história e na geografia contemporânea. Então, eu passei um período no estrangeiro estudando e, basicamente, eu queria me perguntar, será que existe alguma explicação, alguma premissa, algum traço comum entre os países que conseguem ter êxito civilizatório, desenvolvimento sustentado, a turma chama de primeiro mundo, não é? Eu não gosto muito dessa expressão, e a falta dessas premissas, o que é que explicaria o fracasso de outras tantas nações, ao mesmo tempo, muitas vezes com geografias semelhantes, como é o caso da geografia brasileira, tropical, como é a Austrália e a sofrida Nova Zelândia pelo episódio de hoje, de ontem, não é, que também vai a nossa solidariedade humana, que a humanidade está meio doente, ou fração dela está meio doente. E eu quero crer, para discutir, que sim, que para sustentar o desenvolvimento e a civilização de sucesso, é preciso que por detrás da miríade, da babel de línguas, das mais diferentes histórias, alguém teve guerra, alguém não teve guerra, alguém teve, enfim, historicamente uma aposta em educação, alguém é mais recente essa aposta em educação. Então, o que é que está por trás das milhões de línguas, de dialetos que repartem a humanidade? Eu acho que há 3 fatores que explicam o sucesso daqueles países que o têm, e são 3 fatores onde o nosso país claudica. O Brasil padece da ausência desses 3 fatores, com maior ou menor intensidade em cada um deles. Primeiro fator, volto a dizer, não interessa a institucionalidade, a retórica, cada país tem seu desenho, cada país tem sua manha, cada país tem sua cultura, mas é invariável que todos os países que historicamente sustentaram o desenvolvimento, ou que hoje estão afrontando a atenção da humanidade com a explosão de desenvolvimento, o episódio chinês é o mais eloquente, por detrás disso há 3 fatores. Primeiro fator, parece uma coisa meio tecnocrática, mas se a gente traduzir as palavras do economês para a nossa vivência particular, para a nossa inteligência racional, para a nossa observação empírica da vida da gente mesmo, fica fácil de entender. Primeira coluna, mestre a explicar o desenvolvimento de quem o tem, e faltando esta coluna, começa a se entender por que não se desenvolve um país. Alto nível de poupança doméstica. Ou seja, isso é como os economistas chamam, ou podem chamar de formação bruta de capital. Como nós não estamos obrigados ao jargão do economês, vamos ao prático. Quanto é que o país produz, quanto é que ele consome por ano e o que é que sobra? Essa sobrinha aí, ou menor, ou maior, ou média, é o que sobra para financiar o investimento, a formação bruta de capital. Todos os países que sustentam o desenvolvimento têm uma tradição de alto nível de poupança doméstica, ou seja, quem financia desenvolvimento é o capital que se produz em casa. Ou seja, é completamente vã e mentirosa e dominante na retórica oficial que ganha o Brasil ao longo dos últimos 20 anos, que se nós nos comportarmos como bons moços internacionais, aderirmos com casca e tudo a ideários que não consultam nossas peculiaridades econômicas, fisiográficas, humanas, para copiarmos manuais estrangeiros como o de Chicago
ou como sabe lá de onde se queira falar, os estrangeiros nos salvarão da nossa incapacidade de fazer capital em casa. Nunca houve isso na história da humanidade. Nunca houve nenhum país do mundo que se sustentou desenvolvimento baseado no capital dos outros.